Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos, mais uma vez, em mais um programa no nosso apostolado, né? Seja aqui no nosso canal do YouTube, como também no nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, que é do nosso apostolado. Estamos juntos a partir de agora com esse nosso programa. Mas antes de iniciarmos, né, como já é de costume, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, e ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, do nosso apostolado de defesa católica, essa noite, mais um domingo, dia do Senhor, graças a Deus, e estamos juntos aqui, mais um programa. Eu estava com saudade de vocês no domingo passado, né? Nós, infelizmente, não pudemos, não foi possível a gravação desse programa, mas hoje, né, estamos aqui firmes e fortes, certo? Muito bem. Hoje temos três santos do dia, né, para a gente começar aqui o nosso trabalho. A primeira é Santa Margarida da Escócia. Esplêndido exemplo de esposa, mãe e rainha. Assim, o martirológio romano recorda a figura de Santa Margarida da Escócia, que a igreja celebra no dia 16 de novembro. Né? Esta santa mulher discreta e caridosa apoiou seu esposo, o rei Malcolm III, no governo do reino e reformou a igreja na Escócia. Também há uma outra santa do dia de hoje, né? É Santa Gertrudes, Virgem Beneditina. Gertrudes, alemã de Eisleben, entrou para o mosteiro das Irmãs Cistercienses em Hefta, na Saxônia. Aos 26 anos, após receber uma visão, decidiu se tornar a esposa de Jesus. Suas experiências místicas e várias provações físicas a acompanharam até a sua morte no ano de 1302 e foi canonizada em 1738. E temos também Santa Inês de Assis. Pois é, Santa Inês de Assis é irmã de Santa Clara de Assis. Virgem. Inês, irmã mais nova, Santa Clara de Assis, seguiu seu exemplo entrando para o convento de São Damião. Viveu sempre na máxima observância da regra franciscana, como sua irmã recomendava. Fundou o segundo convento das Clarissas, em Florença, em 1219, onde viveu até sua morte em 1253. Foi canonizada em 15 de abril de 1752 pelo Papa Bento XIV. Certo? Ok? Então, essas são as santas, né? As santas do dia de hoje, que é Santa Inês de Assis, Santa Gertrudes e Santa Margarida da Escócia. A nossa parte de formação católica, né? Esse mês, o mês de novembro, é o dedicado ao Respostas Católicas. O que é o Respostas Católicas? Trata-se de perguntas que os nossos irmãos e irmãs enviaram ao longo do ano, ao longo dos anos, né? E elas estão sendo postadas uma a uma dentro desse mês dedicado ao Respostas Católicas, tá certo? Então, esse Respostas Católicas está em nosso blog Defesa Católica, né? Já há 12 anos nós realizamos, normalmente no mês de novembro, Respostas Católicas. Como na semana passada não teve programa, né, do nosso apostolado, então iremos comentar sobre as duas perguntas com as respostas que houveram desta semana e também da semana passada. Na semana passada foi questionado o seguinte: a Bíblia diz que Maria teve outros filhos, sim, e Jesus teve irmãos.
Por qual motivo que ele não poderia ter irmãos? Sabe me explicar? Né? Parece uma pergunta um pouco contraditória, né? Vamos responder. Aliás, já foi respondido e já foi enviado. A outra é: tudo bem, senhor. Você já ouviu falar da organização da Irmandade Illuminati antes? Os Illuminati são uma organização de elite, de líderes mundiais, autoridades empresariais, inovadores, artistas e outros membros influentes desse planeta. Nossa coalizão une influenciadores de todas as origens políticas, religiosas e geográficas para promover a prosperidade da espécie humana como um todo. Algumas religiões se referem à luz com um nome, como Deus ou Elohim. O cerne de cada religião se baseia no desejo inato da espécie humana de compreender essa força invisível, mesmo sem uma afiliação religiosa formal. Todo ser humano é naturalmente atraído pela luz. Membros individuais dos Illuminati aderem a todas as variedades de crenças espirituais e pessoais, mas ao reconhecer que todos os nossos caminhos levam ao mesmo destino, descobrimos que a luz traz todas as pessoas a uma unidade suprema, tá? Esse então aqui foi o comentário desse nosso irmão, né, a respeito sobre os Illuminati, certo? Então, respondendo à primeira pergunta, referente ao que foi questionado sobre se Maria teve outros filhos ou não além do Divino Salvador. Nossa Senhora não teve outros filhos além de Jesus, tá? Ela é esposa do Espírito Santo e manteve a virgindade perpétua, inclusive no nascimento de Jesus. A palavra hebraica para irmãos pode incluir parentes próximos, como primos ou tios. Por isso, os irmãos mencionados na Bíblia são parentes e não filhos de Maria. Tiago e José, chamados de irmãos de Jesus, são filhos de uma outra Maria. Aí que está a confusão dos protestantes, né? Porque como se fala de duas Marias, né? A Maria, a Nossa Senhora, e a outra Maria, aí os protestantes pensam que acabam confundindo aí e achando que quando se fala, né, em irmãos de Nosso Senhor da Sagrada Escritura, pensam que esses irmãos são irmãos carnais de Nosso Senhor, quando na verdade não é, tá? Esses irmãos são mencionados, na verdade, são parentes, né, de Nosso Senhor. Jesus, não filho de Maria, né? Jesus é o único filho de Maria na carne, mas espiritualmente sua maternidade se estende a todos os fiéis que são chamados muitos irmãos, de acordo com o que está no Catecismo da Igreja Católica, tá? E o termo Illuminati refere-se originalmente a uma sociedade secreta fundada em 1776 que defendia ideias contrárias à Igreja. Desde então, o nome passou a representar grupos ou ideias opostas à fé cristã, envolvendo ocultismo e relativismo. A Igreja proíbe a participação de católicos em sociedades secretas que conspiram contra ela. Nada mais do que normal, né? Como os Illuminati e também a maçonaria, conforme o Código de Direito Canônico. A doutrina católica afirma que a verdadeira luz é Jesus Cristo, não uma energia impessoal. Participar desses grupos é incompatível com a fé católica e compromete a fidelidade a Cristo e também à Igreja. Tá certo? Então, esse aqui é um resumo a respeito dessas duas respostas, né? Tanto a questão dos Illuminati, como também a questão da virgindade de Nossa Senhora. Então, a resposta completa, com mais detalhes, vocês vão poder acompanhar no nosso blog Defesa Católica. Então, convido os nossos irmãos e irmãs a acompanhar, né, o nosso blog, ok? Muito bem, meus irmãos e irmãs. Agora nós vamos falar sobre a história da nossa igreja, tá? Na semana retrasada, nós vimos aqui em nosso programa o quarto concílio de Latrão, que foi no ano 1215. Tá? Hoje iremos estudar mais um concílio, né? Dessa vez o concílio de Lyon, que é de 1245. O Concílio de Lyon, de 1245, foi convocado
pelo Papa Inocêncio IV, realizando-se na cidade de Lyon, na França, entre 26 de junho a 17 de julho de 1245, ou seja, em plena Idade Média, né? Ele é considerado um concílio ecumênico, o 13º concílio da Igreja Católica. O concílio foi fortemente marcado pelo conflito entre o papado e o imperador Frederico II, e também pela necessidade de reformar a Igreja diante de diversas crises políticas e também espirituais. Na época, a Europa estava abalada. Havia um conflito intenso, né, entre o Papa Inocêncio IV e o imperador Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico, avanço dos muçulmanos no Oriente Médio após derrotas nas cruzadas, crise disciplinar e moral em alguns setores do clero, mongóis invadindo partes do leste europeu, grande preocupação, né, para o ocidente cristão, e o Papa teve que fugir para Lyon devido à pressão política e militar de Frederico II. A decisão mais famosa do concílio foi justamente a excomunhão de Frederico II e também deposto como imperador. O concílio declara que ele havia violado os juramentos, perseguido a igreja e impedido sua liberdade. Ordena aos príncipes cristãos que escolham um novo imperador. Essa foi uma das mais severas medidas já tomadas por um concílio medieval contra um governante. Foram discutidas medidas para melhorar a vida e a conduta dos clérigos, corrigir abusos administrativos, reforçar a necessidade de boa formação do clero. Diante das perdas recentes das cruzadas, o concílio pede ajuda aos reis e nobres para financiar e organizar uma nova cruzada. Reforça indulgências e privilégios aos que apoiassem a empreitada. O concílio discute o avanço das hordas mongóis no leste da Europa. Declarações pedem união e vigilância dos cristãos, nomeação de cardeais e reorganização de algumas dioceses, condenação de abusos cometidos por governantes sobre bens da igreja, determinações sobre a eleição episcopal e a administração de recursos eclesiásticos. O Concílio de Lyon de 1245 marca o ponto máximo de confronto entre Papa e Imperador na Idade Média. Afirma fortemente a autoridade papal sobre os governantes cristãos, tem impacto nas cruzadas e na política europeia por décadas e demonstra o papel da Igreja como potência política do século XIII. Certo? Muito bem. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o Concílio de Lyon II, que foi do ano 1274. Tá certo? Tá bom? Muito bem. Vamos para as notícias católicas, né? Notícias católicas dessa semana. Aliás, desde a semana passada, mas eu destaquei apenas 3 notícias católicas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é: padre processado que fala sobre a fé da Preta Gil não será denunciado à justiça. O padre Danilo César de Souza Bezerra, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, não será denunciado pela Polícia Civil da Paraíba após conclusão de inquérito. Ele foi acusado pela Associação Cultural de Ubanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza por incitação ao racismo e intolerância religiosa devido a comentários feitos sobre a morte da cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil. A polícia considerou que suas declarações não configuram crime e as falas do padre, feitas em uma missa, criticaram as religiões afro-brasileiras ligadas à artista. Ainda há uma ação civil em andamento no Rio de Janeiro, movida por Gilberto Gil e familiares, pedindo indenização por danos morais. Olha, essa notícia aqui é uma notícia assim lamentável, atitude do sacerdote, certo? Atitude do sacerdote. A gente tem que entender o seguinte: os artistas do Brasil, do nosso país, vamos falar especificamente do Brasil, eles são muito queridos. O público, por mais que não cantem essas coisas todas, né?
mas eles são muito que tem gente que gosta. Então há gosto para tudo, né? Então o que é que se entende? Então quando esse sacerdote ele vai fazer críticas com relação à crença da Preta Gil, isso cai realmente como uma sou com uma intolerância religiosa, né? Apesar que aqui ele não será acusado, né, disso, né? Mas isso acaba servindo como exemplo para muitos outros que às vezes se excedem, alguns padres, né, que acabam se excedendo nas suas homilias é, e criticando essas religiões de matriz africana. É claro que a Igreja Católica não compatua com as suas doutrinas, né? São diferentes daquilo que ensina a Igreja, né? Mas não é motivo para que a gente possa simplesmente maltratar, denegrir, né, essas religiões de matriz africana. Antes devemos sim respeitá-las, né? Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Então, se vivemos em sociedade, cabe a nós saber respeitar essas diferenças das pessoas, né? Seja com sua raça, com seu credo, com a sua cor, né? Então, nós precisamos entender, saber respeitar essas coisas, né? Então, foi muito infeliz essa fala do sacerdote. Veja o que aconteceu com ele, né? Veja, e uma coisa praticamente desnecessária, né? Então a gente sempre reza aqui pelos sacerdotes e vai continuar rezando. Tá bom? Pois é. Uma outra notícia, segunda, a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará. Milhares de fiéis se reuniram na noite dessa quinta-feira, agora dia 13 de novembro, para a inauguração do novo monumento de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, município do Ceará, com 54 metros de altura. A estátua é maior mesmo que a do Cristo Redentor, que tem 38 metros, que fica localizada no Rio de Janeiro. E já nasce como símbolo de devoção local e promessa de impulsionar ainda mais o turismo religioso da região, né? Teve protestantes que, inclusive, já criticaram essa imagem aí, a imagem gigantesca. Quer dizer, os protestantes já criticam por natureza as imagens, né? Imagina uma imagem tão grande dessa, de 54 metros, né? Enfim. E para a gente concluir as notícias católicas, esse documento aqui, que saiu da igreja, que eu não comentei isso domingo passado porque eu não teve programa, eu resolvi comentar hoje. O Mater Populis Fidelis. Mater Populi Fidelis. Né? Esse documento gerou bastante repercussão teológica e pastoral a respeito sobre aquilo que definiu a igreja. Né? Então, publicado em 4 de novembro de 2025 pelo Discateg para a Doutrina da Fé, o título Mater Populi Fidelis significa Mãe do Povo Fiel. O documento trata de títulos marianos relacionados à cooperação de Maria na obra da salvação. Foi aprovado pelo Papa Leão XIV. O objetivo dele é esclarecer quais títulos marianos são teologicamente aceitáveis e como interpretá-los corretamente. Afirmar que Maria tem um papel materno em relação aos fiéis, mas subordinado à mediação única de Cristo. Valorizar a devoção popular de Maria, a piedade do povo fiel e incentivar a reconhecer nela uma expressão simbólica na confiança em Deus. Muito bem, os títulos marianos controversos. Primeiro, corredentora. O documento afirma que é sempre inoportuno usar esse título para Maria, porque pode obscurecer a mediação exclusiva de Cristo. E medianeira de todas as graças. Também é tratado com cautela. A nota diz que Maria pode interceder, mediação materna, mas não de forma que diminua ou desafie o papel único de Cristo. Né? A nota afirma ainda que títulos mal usados ou mal explicados, especialmente em redes sociais ou devocionais novos, podem causar confusão entre os fiéis. O documento ele recorre à Bíblia, aos padres da Igreja, doutores da Igreja e aos últimos papas para fundamentar sua reflexão. Destaca a maternidade de Maria como centro da reflexão. Ela é a mãe dos fiéis espiritualmente e com isso tem grande valor para a devoção
cristã. Enfatiza que toda a cooperação de Maria na salvação é possível graças à graça de Cristo e não independentemente dele. O documento não quer suprimir a devoção a Maria, mas acompanhar e sustentar essa devoção de um modo teologicamente saudável. Fala positivamente das peregrinações para santuários marianos, onde muitos fiéis encontram consolo, força e esperança, e ao final convida os fiéis para rezar a Maria como a mãe do povo fiel. Segundo a nota, o texto integra o magistério ordinário da Igreja, ou seja, tem autoridade doutrinal significativa. É parte de um esforço para evitar excessos mariológicos, como a proposição de novos dogmas, que podem desequilibrar a teologia cristã. Pois bem, meus irmãos, esse documento criou tanta polêmica, né? Teve até protestantes em redes sociais que comemoraram, né, praticamente esse documento, né, dizendo que a igreja, enfim, reconhece que Jesus é o único Salvador. Né? Mas, na verdade, a Igreja Católica sempre reconheceu que Cristo é o único Salvador. Nunca a Igreja afirmou que Maria é Salvadora. Esse é o detalhe. Né? Os protestantes estão um pouco desinformados. Ou por pura maldade, porque eles sabem, mesmo assim, quiseram enfatizar isso, né? Ou realmente por ignorância, né? Que eu acho que isso aí fica em segundo, lá bem lá atrás, né? Que na verdade pode ser que seja a pura maldade aí, né? Infelizmente, tá certo? Muito bem, então ficou bem claro. Inclusive, esse documento, com essa polêmica toda, nós vamos postar esse documento no nosso blog Defesa Católica no ano que vem. Se Deus quiser, no mês de abril, quando nosso apostolado retornar, então ele será postado, sim, esse documento, né? No nosso blog Defesa Católica. Tá bom? Tá certo? Muito bem. A nossa enquete, né? Fiz uma enquete, né? No dia 1º de novembro, vocês sabem que é o dia de todos os santos e santas de Deus, né? Mas aí eu perguntei lá, essa enquete foi postada na nossa página do Apostolado Defesa Católica no Facebook. Foi perguntado lá, qual o seu santo de devoção, né? Então algumas pessoas responderam, então a gente vai comentar aqui, né? A dona Vitória comentou: minha santa de devoção é Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A Ana Rosa comentou São José e a Margarida Frade Santa Mônica. A minha devoção também é a Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Minha devoção também é ela, ok? Muito bem, as atividades do nosso apostolado tentando seguir normalmente, tá? O nosso bate-papo, o texto da misericórdia, o apostolado pessoal, apostolado virtual também, o programa do nosso apostolado, certo? Segue aí a programação normal do apostolado Defesa Católica. Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Bom, gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, em especial os meus pais, a minha irmã. Rezemos também pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial por Dona Romana Maria Jesus, por Dona Maria Josefa, por Dona Solange, também por Dona Luzinete. Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos os diáconos e por nós leigos. Rezemos também em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos inscritos, seguidores de nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender todos os nossos pedidos. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri, Filho et Spiritus Sancto, sic et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs,
Encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Agradecendo a todos vocês que acompanham, a todos vocês que comentam, que curtem, compartilham o nosso programa. Tá certo? Ele é feito de uma forma simples e com maior amor e carinho a cada um de vocês. Tá certo? Encerrando por aqui, desejando a todos e todas uma santa e abençoada noite, assim também como uma abençoada semana, que a partir de hoje já começa, né? Domingo é o primeiro dia da semana. E até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Salve Maria.